Então, a nossa fé diante do mistério de Deus nos ajuda a nos prostrar e a adorar. E aqui entra também a obediência da fé. Aquilo que a gente não compreende, a gente obedece, no sentido de que confiamos na palavra de Deus e no seu projeto de salvação. Paz e bem, é a minha saudação cordial a todas as equipes de Nossa Senhora. Feliz Ano Novo, nós estamos chegando, inaugurando, né? O ano de 2026. Estamos vivendo aí a primeira semana cheia, praticamente, deste novo ano que nós temos aí pela frente, com a graça, a misericórdia, a bondade de Deus, que certamente nos há de nos conduzir com sua sabedoria, sua providência. E como nós rezamos ontem, me chamou muito a atenção, na festa da Epifania, ele dizia assim: ó Deus, que hoje revelastes o vosso Filho unigênito às nações, guiando-as pela estrela. Concedei benigno a nós, que já vos conhecemos pela fé, sermos conduzidos à contemplação da vossa face no céu. Acredito que toda a nossa atividade pastoral, missionária, de vida espiritual, nossa vida familiar, profissional, tudo deve colaborar para que Deus nos conduza à contemplação da face dele na glória eterna, no céu. Tudo vai desembocar lá, tudo vai ser concluído nessa maturidade espiritual, nessa vitória, por assim dizer, não é? Então, nesse tempo de férias, a gente também pode renovar esse desejo, principalmente, para alcançar o Senhor. E o nosso seguimento a Jesus, não é? É Ele. Quando seguimos, o nosso amor, a nossa fé vai crescendo, se desenvolvendo, assim como nós o seguimos, o testemunhamos. Sempre enraizados no Senhor, vinculados ao Senhor, procurando reproduzir no nosso dia a dia a sua fala, seus gestos de modo especial, não é? E neste ano 2026 temos aí uma jornada grande pela frente. E oxalá Deus nos conceda a graça também da perseverança, da fidelidade, a graça de sermos fiéis ao carisma das equipes de Nossa Senhora, sua espiritualidade, sua mística, suas orientações de vida. Aí a gente vai adquirindo como que uma fisionomia interior semelhante à de Jesus. Que possamos assim possuir os mesmos sentimentos de Cristo. É o desejo do apóstolo Paulo, quando ele escreve suas cartas, que nós tenhamos em nós os mesmos sentimentos de Cristo. Muito bem, gente, muita gente descansando, né? Passeando de uma forma justa e merecida. Mês de janeiro a gente tira um pouco o pé do acelerador, é verdade. Mas a gente também já vai se programando, né? Aí para o ano que vai se abrindo e sendo colocado em nossas mãos. Eu estava pensando comigo, olhando um pouquinho a festividade de ontem, a Epifania do Senhor, me veio assim o pensamento de chegar a essa conclusão: como Deus é caprichoso, como Deus é bom, como Deus é providente, como Deus é sábio em si manifestar a nós. Epifania significa isso, né? Manifestação, dar-se a conhecer. E é interessante a gente se dar conta que Deus nunca se revela por inteiro para nós. Não que Ele não queira e não possa, claro, mas é nós que não conseguimos abarcar toda a realidade, todo o mistério. É natural isso, né? A nossa inteligência, ela é limitadíssima diante dos mistérios de Deus. Por isso, em nosso auxílio, vem a graça da fé. A graça da fé que, diante do mistério de Deus, nos ajuda a ter as atitudes dos 3 reis magos de ontem do Evangelho. Tu lembra do Evangelho de ontem, da missa dominical? Maravilha. Qual foi a atitude deles lá? A atitude de adorar o Salvador. Então, a nossa fé, diante do mistério de Deus, nos ajuda a nos prostrar e a adorar. E aqui entra também a obediência da fé. Aquilo que a gente não compreende, a gente obedece, no sentido de que confiamos na palavra
de Deus e no seu projeto de salvação. Interessante, olhando um pouquinho ainda para os magos, eles possuíam no coração um desejo inabalável, uma vontade tão firme, decidida, que nada os impediria, nenhum obstáculo serviria para desviá-los do seu propósito. Qual que era o propósito deles? Visitar e levar os presentes ao menino Deus, ao menino Jesus. Esse era o desejo, a força interior deles que movia. Eu diria assim, que segundo os relatos, conhecendo aí pelos astros, conhecendo aí os sinais, talvez eles tivessem ouvido falar de um Messias que viria e que veio e que chegou. Esse conhecimento todo moveu uma atitude mais interior do amor. Por isso o conhecimento e o amor podem andar juntos. O amor me motiva, o amor me faz movimento. Eu aqui lembro de uma pequena historinha em que um senhor de idade disse: eu quero chegar lá naquela montanha, lá em cima. E o rapaz falou: mas senhor, o senhor já tem idade, tem dificuldade de andar, como é que o senhor vai chegar lá em cima? O senhor acha que consegue chegar lá em cima? Consigo, mas de que jeito? E o senhor de idade falou assim: olha, o meu coração já está lá em cima, agora é só segui-lo. Então o coração dos 3 reis magos já estava com o menino Deus, e portanto era só segui-los. Eu acredito assim que na nossa caminhada equipista, nós precisamos desse desejo, desse conhecimento que se transforma num amor que me move, para que eu possa mergulhar nas fontes dessa espiritualidade, dessa mística, do amor conjugal, da espiritualidade conjugal e sacerdotal também. O sacerdote pode se abastecer muito do conteúdo das equipes de Nossa Senhora, e normalmente se abastece, não é? Então, olhando para esses 3 reis magos do Evangelho de ontem, a gente pode primeiro suplicar essa graça, mas também fazer a nossa parte. Se eu não levo muito a sério as coisas das equipes, se eu não dedico um pouco de tempo cronológico ao conteúdo das equipes, se eu não reservo um tempo de qualidade para o estudo, a reflexão, os pontos concretos de esforço, é a minha dedicação que cria afeto, é o meu empenho que cria proximidade, vínculo, e eu acabo me apaixonando, amando aquela realidade. Você que é casal, tem seu esposo, sua esposa, experimente retomar o início da sua paixão, dos seus encontros. Tente chegar a essa conclusão. Um primeiro encontro, um segundo encontro, um terceiro encontro, um quarto, quinto, sexto, e você não via a hora de estar com a pessoa amada. Estou certo ou estou errado? Você já percebeu isso? Então, toda vez que a gente trata com carinho, com zelo, as coisas das equipes de Nossa Senhora, cresce em nós o desejo, a vontade, o amor para com aquilo. Porque ao mesmo tempo que a gente dedica tempo e se empenha, a gente também saboreia. A gente também sente a satisfação e o fruto, eu diria assim, que me traz paz, alegria, me ilumina. Aqui diz que os 3 reis magos, ao adorar o Senhor, ao ver o Senhor, eles se prostraram. Porque tudo aquilo que eles alimentavam sem ver, se transformou em algo concreto. Os conduziu até o objetivo deles e eles não se enganaram. Eles experimentaram a força daquele menino, a graça daquela revelação. Não é? Então, ao mesmo tempo que a gente mergulha nos conteúdos das equipes de Nossa Senhora, a gente vai se alimentando também disso. Lembre-se disso, tá bom, meu amigo casal? Minha equipe de base, todas aí, tá? Então, esse ano 2026, que eu desejo assim muita bênção e graça para você, especialmente que Deus encontre o nosso coração desejoso de acolhê-lo, de ir ao seu encontro.
Que nós não sejamos como Herodes do evangelho de ontem, que aparentemente demonstrava interesse. Eu também quero ir adorar, me mande o endereço certinho, o GPS que eu estou indo lá. Mas por trás dessa aparência existia uma falsidade, né? Um descaso, por assim dizer, e no caso de Herodes, uma intenção mortífera. Não, aí não funciona, aí não dá certo, né? Mas que nós tenhamos esse coração desejoso dos 3 reis magos, que foram até Belém, se prostraram diante do menino Deus, apresentaram o que de melhor eles tinham. Mas eu quero dizer assim, antes de dar o presente para Jesus, o coração deles já pertencia ao Senhor. Que coisa linda, né, gente? Que coisa linda. Que o nosso coração pertença às equipes de Nossa Senhora e a partir daí, meu amigo, ninguém segura nós. Ninguém segura, tá bom? Eu quero te desejar também um bom início de semana, com a bênção de nosso bom Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até semana que vem.